Bom, com relação ao tecido nervoso, né? Primeiro, tá? O tecido nervoso é um tecido amplamente distribuído, né, por todo o nosso corpo. É ele que comanda a maior parte das características, informações, ações que a gente tem, tá? Então ele funciona como se fosse uma rede elétrica, uma rede de transmissão, e o comando, a gente tem ele no sistema nervoso central. Então quem comanda ele é o sistema nervoso central, ele comanda os outros órgãos, tá? Então uma rede de cabos, digamos assim, que faz esse controle geral. Essa central, né, esse sistema nervoso central, estimula músculo a contrair, glândula a secretar, pupila a contrair, movimentos, pensamentos, enfim, tudo, tá? Anatomicamente, a gente consegue dividir o sistema nervoso em dois. Sistema nervoso central, formado por cérebro e medula espinhal, tá? Que é aquele que vai processar as informações, tá? Medula sendo responsável por respostas rápidas e cérebro responsável por respostas um pouco mais elaboradas, tá? O sistema nervoso periférico, que é formado por nervos e gânglios, tá? Que funciona como se fosse a nossa central de distribuição. Então, o sistema nervoso periférico, ele tem que estar conectado ao sistema nervoso central, porque, afinal de contas, quem manda é o sistema nervoso central. Quando eu tenho um bloqueio da passagem do sistema nervoso central em direção ao sistema nervoso periférico, eu posso até mandar a informação, mas essa informação não chega até o órgão efetor, que é o que acontece, por exemplo, quando a gente tem uma lesão medular, tá? Então, o órgão, a passagem da informação não acontece, tá? Agora, quais são as células que formam esse sistema? Normalmente a gente conhece os neurônios, né? Que são células que fazem a transmissão da informação. Mas será que a gente precisa só dos neurônios? A gente não tem nenhum outro grupo de células que compõe esse sistema que auxilia no processo da passagem da informação? Pois bem, nós temos, tá? Então a gente tem os casos dos gliócitos, que são um grupo de células que vão fazer proteção e nutrição desse neurônio. E os neurônios, propriamente ditos, que são as principais células desse sistema nervoso, tá? Quais são os tipos de gliócitos? Tá? Então a gente tem a microglia, tá? Que são esses grupos aqui, ó, tá vendo essas célulazinhas aqui? Que são macrófagos, que atuam na defesa de fagocitose, né, do sistema nervoso central. Por quê, gente? O sistema nervoso central é a nossa caixa preta, tá? Eu não posso ficar destruindo informação, eu não posso ficar deixando as coisas chegarem no sistema nervoso, eu não posso ficar deixando bactéria que tá circulando lá no meu intestino chegar no sistema nervoso, entendeu? Não é um negócio muito legal. Então, a microglia, ela atua na defesa. Se chega alguma bactéria, algum vírus, ela tenta destruir ele antes de causar problema. Ela não consegue muito bem atuar com aqueles vírus e bactérias que causam meningite, né? Aí já é uma outra história. Mas normalmente ela consegue fazer essa regulação. Os oligodendrócitos, que são essas células aqui, ó, tá vendo que tem várias projeções, elas atuam na formação da bainha de mielina. Bainha de mielina da qual é importantíssima na condução do impulso nervoso. Se a gente não tivesse bainha de mielina, a nossa resposta nervosa, digamos assim, seria muito mais lenta, tá? Então, a bainha de mielina, ela serve justamente para isso. As células de Schwann vão atuar na formação da bainha de mielina no sistema nervoso periférico, tá? Então, a bainha de mielina no sistema nervoso central, os oligodendrócitos. A bainha de mielina no sistema nervoso periférico, células de Schwann, tá? Que atuam diretamente aí na formação dessa bainha de mielina. Quando a gente tem perda da bainha de mielina, a gente tem doenças com dificuldade de transmissão de impulso, então a pessoa não vai perder movimento, enfim, né? Porque assim, é uma passagem tão lenta da informação que ela nem chega, tá? Então, para que, por exemplo, eu esteja mexendo os braços agora, meu cérebro fica mandando mensagem rápida, né? Mais rápida do que eu consigo pensar, né? E consigo, digamos assim, captar a informação, né? Meu consciente não consegue captar a informação tão rápido quanto meu cérebro manda mensagem para mover meu membro. Isso que acontece, por exemplo, quando a gente pega alguma coisa quente, né? Que são graças à bainha de mielina, que você solta primeiro, depois você tem a consciência daquilo que aconteceu, tá? Os astrócitos, como os vários prolongamentos, elas se ligam aos capilares sanguíneos, tá? Então, os astrócitos se ligam aos capilares, dando sustentação e a passagem de substâncias do sangue para os neurônios. Ele forma o que a gente chama de barreira hematoencefálica. Assim, gente, como eu disse, os vasos sanguíneos, eles estão em volta, né, do
cérebro, tá? Se a gente pegar um cérebro lá e abrir, você vai ver que tem vasos sanguíneos em volta. O que acontece é que o sangue, ele não pode adentrar o espaço neural, certo? Ele não pode banhar os neurônios, porque o sangue é extremamente inflamatório, tá? Se entra sangue, que é o que acontece no AVC, por exemplo, o cérebro começa a inchar. E dentro de uma caixa de osso, né, que é a caixa craniana, ele não tem espaço para inchar. Então, isso vai gerar vários problemas que a gente pode até comentar aí depois na live, tá? Mas, então, como que acontece, então, a passagem de nutrientes, né? Os nutrientes têm que chegar até o cérebro. Pois bem, os astrócitos ligam um bracinho, bem entre aspas, no vaso sanguíneo e outro no neurônio. Então, ele passa por ele os nutrientes, oxigênio, etc, tá? O neurônio em si, ele é formado por uma rede de conexões entre células nervosas, tá? Ele é uma célula capaz de conduzir impulso nervoso. Eles têm forma variada, mas eles conservam entre si estruturas como corpo celular, dendritos por onde vai chegar a informação, corpo celular onde vai processar essa informação, axônio onde transfere essa informação e o terminal sináptico onde passa a informação para o próximo. Além, obviamente, da bainha de mielina, que envolve totalmente o axônio, que é para aumentar a condução do impulso nervoso, tá? Os dendritos, né, e o corpo celular, na verdade, é onde se encontra a maior parte das organelas que estão aqui, tá? Então, ele vai ser responsável pela condução do impulso. O neurônio, ele pode ser pequeno ou ele pode ser enorme, tá? O neurônio que a gente, por exemplo, tem inervando o quadríceps, que é esse músculo da coxa, ele parte lá da medula espinhal, tá? Ou seja, ele é um neurônio grande, tá? E compõe o nervo que a gente chama de nervo ciático, tá? Então, nervo nada mais é que um grupo de neurônios, tá bom? E aí, quando pinça o nervo ciático, é porque lá na vértebra tá, né? O neurônio parte daqui e vai lá inervar o músculo e tá prensando um osso no outro, enfim, tá? Isso que a gente chama de pinçar o nervo ciático. É comum nos axônios a presença de um envoltório chamado de bainha de mielina, como eu já falei. Ela atua como isolante elétrico, tá? Então, ela isola pra gente não ficar tomando choque, digamos assim, e aumenta a velocidade do impulso, tá? Ele é muito mais rápido. Porém, ela não recobre todo o axônio, a gente tem umas falhas, que a gente chama de nó neurofibroso. E você fala assim, nossa, mas a falha é importante, porque o impulso ocorre de forma saltatória. Se ele fosse contínuo, ia ser mais lento. Então, como ele é saltatório, ou seja, vai acontecendo em todos ao mesmo tempo, a condução do impulso ocorre de forma mais eficiente, tá? E lembrando de uma coisa que é muito importante, a condução do impulso nervoso no neurônio, ela acontece sempre no mesmo sentido, do corpo celular em direção ao terminal sináptico, tá? Nunca no sentido inverso, então sempre tem um mesmo sentido. Tanto é que esses conjuntos de nervos são neurônios e a depender da proteção que a gente tem para esses neurônios, a gente toma choques, tá? Esse nervo que passa aqui, ó, tá bem nessa fúrcula aqui, nesse buraco aqui entre um osso e outro, ele é desprotegido, tá? Então, quando você bate, você sente e formigar até esses 2 dedos aqui e metade desse aqui, do dedo do meio. Por quê? Porque ele inerva esses dedos. Então, você mexe esses 2 dedos graças a esse nervo que passa aqui. Então, se você dá um choque nele, você sente aqui, tá? Então, tem essa relação aí dentro do sistema nervoso. Tudo bem? Responda a pergunta abaixo e nós voltamos no próximo vídeo.